Omori, sem sombra de dúvidas, um dos melhores jogos que eu já joguei. Omori é um jogo que fala sobre o protagonista, Sunny, que descobrimos o nome dele mais tarde, e começamos o jogo no mundo dos sonhos, que seria os sonhos do Sunny. E nesse mundo, o nosso nome é Omori. O contraste que o mundo dos sonhos e o mundo real tem é muito bem nítido, e em particular eu acho realmente muito bonito que o mundo dos sonhos é um lugar todo alegre, animado e cheio de vida, enquanto o mundo real é só a triste realidade da vida do Sunny. Tudo começa quando a irmã dele sofre um certo acidente que foi causado por ele. E ele e o seu o outro amigo é o Basil, o garoto loiro com flores, coroa de flores na cabeça, que dá a ideia de fazer parecer que, em vez da sua irmã ter se acidentado por culpa do Sunny, ela parecia que ela tentou contra a própria vida. E o plano dá certo, mas o Sunny convive com essa culpa. E pra fugir dessa realidade, ele dorme todos os dias, se isolou dos seus amigos e não fala com mais ninguém, e muito menos sai de casa. Essa é a proposta que o jogo dá pra gente. É a história do jogo, que vamos descobrir ao longo do jogo. Mas isso você já deve estar cansado de saber quantos vídeos por aí você já não viu sobre isso. Sobre a história de Omori, ou o final de Omori, Tenda Omori e etc. Mas aqui eu só quero dizer como esse jogo é bonito. Vamos falar sobre os personagens desse jogo. Vamos começar pelos protagonistas. Temos o Sunny, o garoto que é distante dos outros, distante dos seus amigos, e carrega uma culpa pesada com si. Temos o Kel, que ele é o tipo de amigo que sempre tá alegre e quem sempre tenta tirar o baixo astral do grupo. Temos o Hiro, irmão do Kel, que é o adulto responsável do grupo. E antes da Mari acabar indo embora para outro mundo, eles eram namorados. E temos a Aubrey, que no tempo atual ela é uma valentona. Bem, era uma valentona. E ela cresceu bastante. Ficou muito mais agressiva e não é mais só uma criança bobinha, uma garota bobinha que tem um crush no Sunny. O Basil é o amigo chorão. Eu particularmente não gosto do Basil, mas eu consigo muito bem entender o porquê ele ser do jeito que ele é e porque muita gente não gosta dele. Ele é um personagem um pouco complicado, mas fazer o que, né? E temos a Mari, que morreu, né? Escada, né? Fazer o quê? E ela era como pro Sunny, pelo menos, era como um ponto de referência. Era a pessoa que ele mais confiava, porque eles também eram irmãos. E pro Hiro era a namorada dele, o amor da vida dele. Pro Basil era uma pessoa que chutava ele quando ninguém queria escutar ele de chororô. Pra Aubrey era uma amiga, a única amiga que ela tinha e poderia contar. E pro Kel era como uma mãe, sabe? E podemos perceber que a Mari, ela é como se fosse a mais importante do grupo. E ela realmente era. Tanto que depois da morte dela, todo mundo se afastou. Primeiro foi o Sunny, depois o Aubrey, Basil, Hiro e Kel. Todo mundo se afastou. Todos eles têm suas particularidades e como eles lidaram com isso, mas depois eu entro nesse detalhe. Agora, a gameplay. A gameplay desse jogo é realmente muito divertida. A primeira vez que eu joguei esse jogo foi no Xbox, eu tive uma certa dificuldade. Foi a primeira vez que eu joguei jogos nesse estilo de batalha, de RPG. E realmente me surpreendi muito porque o jogo é incrível, a jogabilidade dele é boa, as falas, os vilões, eles são muito cativantes também. Meu favorito é o Capitão Space Boy, que pra mim é o melhor de todos. E eu acho que eu vou terminar meu vídeo por aqui de qualquer forma.
Eu não quero que ele fique muito grande, mas eu espero que tenha agradado ao público, a vocês, ou os meus telespectadores. Esse é o primeiro vídeo que eu posto e o primeiro vídeo que eu também edito de forma séria, então não reclamem se as coisas estiverem um pouco erradas, eu realmente tentei, ok? E se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer vídeos com uma qualidade um pouco melhor pra esse canal, sabe? Falando sobre outros jogos e o que vocês quiserem. Se quiser, posso até fazer vídeo de eu jogando certos jogos.